Boa noite, queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns. Inicialmente, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos proteja, que esteja em nosso coração. Dai-nos a tua bênção, ó Senhor, e esteja conosco em mais este programa de muita luz e aprendizado. Do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nós vamos ter, no capítulo 20, a influência moral dos médiuns. E ele vai se dividir em questões diversas, do número 226 do Livro dos Médiuns até a pergunta 230. E durante o trabalho nós vamos ter dissertação de um espírito sobre a influência moral. Então, este foi escrito por Allan Kardec quando ele deseja que nós, todos os médiuns, de alguma forma, ele se posicione, ele tenha conhecimento daquilo que é bom, que é permitido, e de algo que ele ainda precisa melhorar. Porque se estamos aqui, estamos para aprender, estamos para melhorar o nosso moral. E ele vai nos dizer na pergunta 226, ela é dividida em várias numerações, explicando ponto por ponto a mesma pergunta. Então, ela vem até o item 12, explicando gradativamente e também com o depoimento dos espíritos. Ele nos pergunta: o desenvolvimento da mediunidade, ela guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Inicialmente ele diz não. A faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Olhe bem, ter o dom da mediunidade independe do moral. Entretanto, esse médium que possui a faculdade desenvolvida da mediunidade, ele pode usá-la tanto para o bem, para aprender, desenvolver um bom conhecimento, agregar a tudo e a todos, fazer uma bela semeadura no mundo. Como? Ele também pode levar para o mal e com isso causar muitos danos. Então é aí que a nossa moral, ela vai sim dizer para que lado nós podemos ir. Vai depender. 2. Sempre que se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem tantas pessoas indignas que possuem no mais alto grau e que delas fazem o mau uso? E aí os espíritos vêm
e nos dizem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados dela. Então, nem todos possuem a mediunidade bem aflorada. Ser médium, de alguma forma, todos somos, mas possuir o dom de uma mediunidade bem mais aflorada, então, isso é uma graça, sim. Isso é um favor que Deus nos dá. Poderíamos igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza, esperteza ao gatuno, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras, e que disso é sim, isto é, para se melhorarem. Então, Deus multiplica-lhes esse dom com a finalidade de salvar, para eles terem a salvação. Então, coloca nas mãos do malfeitor ou de qualquer um outro tudo o que é necessário para ele aprender. Então, cabe-lhes aproveitar essa mediunidade para poder sair desta sintonia, aprender o que é bom, procurar o caminho da verdade, abrir o coração, iluminar o mental. Através da mediunidade é possível, sim. Basta que se dedique, que queira fazer o melhor. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas nem para o bem e nem para o mal, eles não aproveitam para se instruírem. Então, sofrerão consequências desta falta? E os Espíritos nos dizem: se delas fizerem mau uso, serão punidas duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E Allan Kardec ainda pergunta: há médiuns aos quais espontaneamente e quase constantemente são dadas comunicações sobre os mesmos assuntos, sobre uma certa questão moral, por exemplo, sobre um determinado defeito? Terá isso algum fim? E eles respondem: tem. E esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que uns falarão continuadamente sobre algo, sobre o orgulho, outros irão falar sempre sobre o assunto da caridade. É que só a saciedade
lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, a leviandade. E de tempos em tempos não receba uma chamada boa dos espíritos. O pior é que muitas das vezes eles não a tomam para si próprios. Então, através da mediunidade, nós podemos observar, como aqui nos diz, que nós somos chamados sempre a um determinado, digamos, vício ou defeito que nós possuímos. Então, esta é uma razão para nós nos conscientizarmos de que algo há de errado naquele assunto. E nós precisamos aprender. Mas muitas vezes a gente acha que aquilo não é para nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade é tanta que a gente acha que é para o outro, é para o colega, é para o vizinho, é para o irmão. Nunca é para nós. Então, aí também a espiritualidade, ela, através da nossa mediunidade, através da intuição, vai nos trazendo algo para que nós possamos nos conscientizar e aprender. Nas lições ditadas, de um modo geral, ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como um instrumento passivo para instruírem a outrem? Muitas vezes. Muitas vezes o que o médium traz na sua psicografia ou na sua psicofonia é um conselho de um modo geral que abrange a muitos. Então, nesta hora, o médium, ele não é somente para ele, mas ele está sendo ali tipo útil a muitos, é por intermédio dele que muitos devem tomar parte e que lhe caiba em tais avisos e conselhos. Então, é desta forma que a espiritualidade também abrange, não só ao médium, mas também a outros. Não creias que a faculdade mediúnica ela seja dada somente para correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Olhe bem, como indivíduo. Por isso é que quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as faculdades e as facilidades necessárias. Tenham-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de maus instrumentos ou de médiuns que não tenham um moral bem elevado. Então, tempos virá que o moral será mais elevado e que muitos espíritos hoje encarnados, eles serão então, esses médiuns, mais evoluídos.
Visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Muito importante esta pergunta. Conheces porventura, olha a resposta, conheces porventura todos os escaminhos da alma humana? Quem conhece a si mesmo e conhece ao outro perfeitamente? Não. Demais, pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque às vezes ela necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Olhem bem, porque num dia de 24 horas, por bons que nós possamos ser, mas nós temos os nossos deslizes. Nós erramos, nós escorregamos e muitas vezes somos testados. Então, se faz necessário que estejamos sempre à prova para saber realmente a nossa intenção, o nosso aprendizado, com qual caminho, o lado que nós estamos. E Allan Kardec pergunta: por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos de erros? Os espíritos de que falas procuram influenciá-las, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para o mau caminho, eles as deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Então, queridos, é muito importante que nós possamos conhecer um pouquinho das verdades da doutrina espírita, para que cada vez mais nós possamos conhecer a nós mesmos. Porque um médium, como aqui nos diz, é dotado de um grande poder e pode sim fazer belas obras, mas não pode e não deve se servir para ser um instrumento de maldade. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. E os espíritos, quando veem que nós estamos ali, pé firme no pensamento mal, eles nos deixam escorregar. Permitem para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos erguer com mais força, fé, vontade e coragem para irmos à luta mais fortalecidos. Não podemos ficar na mentira, interpretar na mentira. E no 8º
boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele, na falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente. Porquanto, desde que os espíritos encontrem um mais que lhe convenha, dão preferência a este. Queridos ouvintes, os espíritos perfeitos procuram sim aqueles que têm mais afinidade com eles. Porque perfeitos nós não somos, senão não estaríamos aqui. Mas os espíritos muito imperfeitos também, na falta em uma mediúnica, em uma psicografia, na falta de ter um espírito mais capacitado, eles utilizam sim aquele espírito imperfeito que ali está, nem que seja por algum tempo, alguns instantes, mas é o que na hora é possível. O importante é passar a comunicação, passar a mensagem. E Allan Kardec pergunta: qual o médium que poderia qualificar de perfeito? Aí agora fica difícil, né? Porque perfeito nós não somos. Então, o Espírito diz: perfeito? Ah! Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-los. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, é nesse esforço do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nas nossas lutas, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos pensamentos, é que nós vamos modelando, pontuando a nossa perfeição, tendo todo o possível para estar equilibrado no maior dos momentos. Porque perfeitos nós não somos. Sempre que um cala mal naquilo que nos toca, que nos fere de alguma forma, a gente despenca. E muitas vezes ficamos irritados, ficamos com medo, ficamos com angústia, com raiva, toda uma gama de sentimentos ruins. Mas, para uma mediúnica, para uma psicografia, para estar no trabalho mediúnico, se faz necessário, sim,
que nós façamos uma higiene mental no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Que a gente busque esta força, este equilíbrio, essa energia saudável. Sim, para nós sermos os menos enganados pelos espíritos inferiores. A investida é grande, mas sejamos corajosos, porque se estamos na terra, somos sim ainda imperfeitos. E no número 10, ainda da pergunta 226, Allan Kardec nos pergunta aos espíritos se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que ele seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isto aconteça? Para os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir entre o verdadeiro e o falso. Porque, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado em algum lado fraco. Foi o que dissemos há pouco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Olha aí o grande mal do médium, quando ele fica todo soberbo, achando que é o melhor. E diz mais. Por quê? O médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. Como não tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Ou seja, somos médios? Somos. Somos apenas um instrumento. E mais, quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repousar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Portanto, se nós quisermos entrar em sintonia e trazer a mensagem certa dos bons espíritos, sem qualquer alteração, nós precisamos querer o bem, estarmos seguros que nós estamos no caminho do bem e expulsar, tirar de nós o egoísmo e o orgulho. Olha, uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis que se encontram preenchidas em fato, este fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Não. Porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. E todo aquele que queira
esclarecer-se, ele deve fugir às trevas. E a luz, ele deve fugir às trevas. E as trevas se encontram na impureza do coração. Então, se nós estivermos com o nosso coração fechado, cheio de maldades e de impurezas, aí não vai chegar a luz. Mas se nós realmente quisermos a luz, a verdade, então temos que tratar de limpar o nosso coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Então, se faz necessário, expurguem-se, pois, dos que desejam esclarecer de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta é a melhor prova que poderão dar da sinceridade ao desejo que os anima. É a condição para que todos podem satisfazer. E aí nós temos a pergunta 227, que diz: se o médium, ao lado do ponto de vista de execução, não passa de um instrumento, exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que para se comunicar o espírito desencarnado, ele se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia e, assim é lícito dizer, afinidade. A alma, ela exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus afinidade com os maus. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem agrupar os espíritos inferiores, sempre pronto a tomar o lugar dos bons evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos, então aquilo que atrai o espírito com o médium, nós podemos dizer a bondade, a benevolência, simplicidade do coração, amor do próximo, o despreendimento das coisas materiais. Então, isso atrai os bons espíritos para um bom médium. Mas tem os defeitos, aqueles que faz a repulsa. Por exemplo, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então aí nós vamos ver as características daquele que atrai e as características daquele que repulsa.
E na pergunta 228, diz: todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Por quê? Porque é aquele que a criatura menos confessa a si mesma. Ela pode ser orgulhosa, mas não quer dizer que ela é orgulhosa, não. O orgulho, ele tem perdido muitos médiuns, dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de haverem pervertido, aniquilaram-se. E mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então, o livro dos médiuns está nos dizendo que, dentre todos os nossos, digamos, vícios e defeitos, o orgulho é aquele que mais faz com que o médium se perca na sua mediunidade. E nós temos que cuidar disso, porque é o nosso calo, é o nosso orgulho, a nossa vaidade. Às vezes não é nem tanto assim, mas o nosso orgulho faz com que aquilo seja por demais da conta. O Espírito está passando uma mensagenzinha e você aumenta como se aquilo fosse de grande. Então, o que acontece? Muitas vezes o médium vem a perder a sua faculdade mediúnica e se torna aquele médium humilhado e com muitas decepções pela vida. Vamos ter um pouco de cuidado. O orgulho dos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, e cujo respeito, dando mais necessário, se insista quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na afabilidade do espírito que dá. Então, dá um certo desdém por tudo o que não venha deles. É que julga ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes homens, como que se adornam de espíritos ditos por seus protetores, os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados. Então, o espírito orgulhoso, ele não gosta de receber conselhos, afasta-se dos seus amigos que querem lhe abrir os olhos, mas o seu orgulho é tamanho que ele não quer receber conselhos e, para ele está deslumbrado com aquele que ele diz ser o seu mentor espiritual, que muitas das vezes pode ser até um obsessor.
Então, temos que cuidar deste orgulho. Escutá-los, nenhum apreço lhes dá as opiniões. Porquanto, duvidar do Espírito que os assiste fora quase uma profanação. Eles não aceitam. Aborrecem-se com a menor contrapartida, com uma simples observação e crítica, e muitas vezes ao ponto de tomar ódio pela pessoa que disse alguma coisa. E com isso eles caem no isolamento e ficam sendo arrastados por os espíritos contraditórios. Então, eles se comprazem em se lhes conservam e ficam naquela ilusão de que estão sendo muito bem servidos, mas que não é assim. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdade um pouco transcendentes, é procurado e gabado, e entra a julgar-se indispensável. Mas isso faz com que o médium fique ainda mais orgulhoso. E não é por aí. O médium bom, ele não precisa se orgulhar, visto que ele apenas é um comunicante, ele apenas é um mensageiro. E tudo depende do moral dele, para ele ser um bom comunicador das mensagens dos espíritos que estão ali, para tentar ajudá-lo a se desenvolver, a aprender e também para ele levar a mensagem a outros. A par disso, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Supor-lhes, antes de tudo, uma grandiosa faculdade de execução, que permita se comunicarem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitam e assistem a ele. E não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Muitas vezes nós podemos até observar certas comunicações com mentores de bons nomes, mas até nisso nós temos que ter cuidado, porque o importante não é o nome de quem está ali para dar aquela comunicação, para dar aquela mensagem, mas sim a linguagem que ele traz. É amorosa, passou pelo crivo da razão. Então, precisa nos calar fundo ao coração uma mensagem de um mentor bom, e não mensagens que a gente observa que muitas vezes não é aquilo realmente que está se passando. Jamais poderá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem,
de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. Então, o primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Ele acha que está passando uma mensagem de ótimos mentores. É orgulhoso. O outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. E esse sim recebe belos mentores e belas comunicações. Na pergunta 230, nos diz: a seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, já secundários, influência exerce nas comunicações dos espíritos. O papel deles é uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como um empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo material do mundo carnal. O que nós queremos ensinar. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar em meios de que lhes é contrário. Entretanto, essa influência miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médios impróprios, e esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, as comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médios que se envergonham de se lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos da Pleiades elevadas
se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem à mão bons aparelhos, bons médiums, numa palavra. Então, nós podemos ver que a moral influencia muito toda a comunicação, todo médium. E os bons espíritos, eles procuram sim aqueles que lhes estão na sintonia, que estão pensando daquela mesma forma, que escolhem o bem, que procuram selecionar bons sentimentos, bons pensamentos e não cair nas armadilhas de espíritos. Então, todo cuidado para os médiuns deve ser feito. Deve-se elevar o moral, não cair nas armadilhas dos espíritos inferiores, para que cada vez mais haja boas comunicações de bons espíritos. E o espírito Erasto, ele vem ainda nos dar um conselho. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. Isto é impossível. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar os maus instrumentos de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora, um médium qualquer que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Espírito Erasto. Caríssimos ouvintes, nós hoje tivemos do Livro dos Médiuns,